Alô, bom, boa noite. Dando sequência aqui a nossa segunda FLI Itabira. Já agradecendo o pessoal que está aqui conosco na plateia. Vocês não estão vendo daí, mas tem gente aqui na plateia acompanhando esse nosso bate-papo. E aqui com duas pessoas muito especiais. Carla Madeira, brigadíssimo por compartilhar conosco desse momento. Esse evento que celebra os 120 anos do Carlos Drummond de Andrade. A gente está aqui nas costas, aqui com a casa, né, onde ele morou. E nosso amigo aqui, quase sócio, né, Rodrigo Lacerda. Obrigado, Tom. Além de grande escritor também, editor da Record. Bom, a ideia toda aqui é bater papo, tá? Vamos conversar, jogar a conversa fora, falar um pouco dessas criações de vocês, né, dos livros, das coisas que vêm no caminho, como é esse processo de criação. Acho que tem muito disso, né? As pessoas têm essa curiosidade para saber como é que nasce um livro, né? Como é que a gente começa a escrever um livro. E a gente fala de livro no modo geral, porque pode ser poesia, pode ser conto, pode ser romance, pode não ser nada disso, pode ser memória, pode ser biografia. Mas há sempre essa ideia, né? essa curiosidade. Parece que o escritor está sempre muito distante do leitor, e quando o movimento do escritor é o contrário, né? Ele quer estar sempre próximo do leitor. Mas acho que nos últimos 20 anos, não sei se vocês concordam, né? O movimento tem sido oposto, né? Os escritores estão muito mais perto dos leitores, vão aos leitores, querem fazer lançamento de livro, participam de festas literárias, né? Hoje tem mais de 1.400 festas de leitura, né? Mais de 1.400 festas literárias no país por ano, e clubes de leitura, como você está falando, né? Enfim. E eu vou aqui tomar liberdade, viu, Rodrigo, de começar conversando com a Carla. Primeiro, pedir para que se faça uma breve apresentação para o público que está nos assistindo e fale um pouco de como é que se dá esse processo de criação literária para você, como é que isso surgiu, se é uma coisa antiga, se você sempre foi uma boa leitora, se você não foi uma boa leitora, enfim. Tá? Então é isso. Boa noite. Então, falar do processo criativo é sempre uma coisa que a gente fala meio assim por fragmentos, né? Porque é uma coisa que não tem um controle, assim, né? Pelo menos para mim. Assim, você pode até ter uma disciplina, mas o processo criativo mesmo, ele tem um certo... ele é um pouco assim fragmentado, pelo menos para mim, na minha experiência. Assim. Às vezes é uma palavra, eu acho que o processo, para mim, a coisa mais que eu percebo mais recorrente é um processo, é um estado de escuta. É como se você topasse ouvir alguma coisa, considerar uma perturbação, ouvir alguma coisa que às vezes vem desorganizada, mas como você topa, como você não desiste daquilo, como você topa, está disponível para aquilo, você vai, no meu caso, às vezes anoto alguma coisa, às vezes repasso aquela situação, paro e penso naquilo várias vezes, às vezes colocando em palavras, às vezes visualizando assim, em imagens. Então, eu gosto de dizer assim, que o meu processo de escrita de um livro é como se fosse uma montanha escura que tivesse algumas lanternas. Assim. Então, entre uma coisa e outra, você tem que achar um caminho. E aí você vai lá, batalha, transpira, mas você tem alguns pontos assim, que você quer passar por eles. Assim. É um pouco caótico. Outro dia eu fiz um texto chamado Fragmentos do que não se pode ter por inteiro, falando justamente do processo criativo. Não é isso, Rodrigo? Acho que é por aí. Eu
só, assim, olhando esses E três... Rodrigo, que né, a família de editor, né? Então, Também. deve ter contato com o livro, assim, né? Não só para carregar as caixas. Meu filho pega essas caixas de livro aí, traz para cá. Muito. Mas, na verdade, esse negócio, eu sempre desconfio um pouco desse determinismo familiar, assim, porque se ele existisse, se ele fosse real, todos os meus primos seriam escritores também, entendeu? Minha filha seria escritora, e essas coisas não acontecem, né? Tem um negócio de temperamento, eu acho. Mas em relação ao processo criativo, esse livro Fazedor de Velhos, por exemplo, eu escrevi em 15 dias, eu tinha a história inteira no papel. Claro que depois eu fiquei mexendo, até porque a editora me deu um chá de cadeira, demorou a publicar um ano e meio, mas o fato de eu ter a história inteira, começo, meio e fim, no papel, é uma coisa que me libera da ansiedade de completar a história. E aí vem a parte mais gostosa, que é ficar mexendo. Eu adoro, essa tira parte daqui, eu adoro. Bota dali, bota uma vírgula, substitui uma palavra, aí é uma delícia. A ansiedade é enquanto a história não está inteira no papel. Esse aqui, por exemplo, Outra Vida, que é um romance de 2009, eu tinha o começo, as primeiras 30 páginas e as últimas 30 páginas. Mas eu absolutamente não sabia como sair das primeiras 30 e chegar nas últimas. Aí, uma bela hora, estava tão travado que eu parei e escrevi O Fazedor de Velhos para me distrair. E aí foi muito curioso, porque era um livro assim, que saiu de uma forma totalmente espontânea, num jato, e eu falei, puxa, seria tão bom se todos os livros saíssem assim, mas como é que você programa a espontaneidade, né? Como é que você planeja esse tipo de jorro? Não tem como. Então, cada livro tem um ritmo. E esse que é de contos, Reserva Natural, aí são histórias que eu escrevi ao longo de quase 15 anos. Então, tem umas muito próximas da época da publicação do livro e outras remotíssimas, assim, que eu fiquei mexendo ao longo de anos. Então, na verdade, para mim, cada livro tem um jeito de sair, cada história, da mesma forma que cada história pede um jeito de ser contada. Não é a mesma linguagem toda história, não é o mesmo ritmo, a mesma pontuação, nada é igual sempre, pelo menos não para mim. Né? Eu não acho que no sentido de ser igual, mas quando eu perguntei para Carla, era nesse sentido. Se a história, quando vem, ela tem uma concepção, já tem uma ideia dela, né? Porque tem coisas que você, a partir de um título, sei lá, né? Você, poxa, acho que aqui pode sair uma história legal, assim. Na pandemia eu escrevi um romance em 6 dias, né? E não acreditava que eu tinha feito um romance. Quantas páginas tinha o romance? 22 capítulos. Poxa. 22 capítulos, felizmente... Ainda bem que a pandemia acabou, né? Felizmente a Prefeitura de São Paulo comprou boa parte dessa edição, então estou bem feliz com isso, né? Mas assim, essa coisa de, como o Rodrigo está falando, né, da criação, né? Ela é muito traiçoeira, né? Mas geralmente nós temos um ponto de partida. Eu também, a minha experiência foi muito diferente nos 3 romances que eu fiz, né? Assim, Tudo é Rio, eu comecei, era outra história, e aí dei uma esgotada, assim, estava muito mais interessada no exercício da linguagem ali, estava curtindo a coisa do texto, assim. E eu escrevo muito como um rodo, assim. Eu escrevo hoje, amanhã eu vou lá, puxo, vou aonde eu fui, puxo um pouquinho mais, vou aonde eu fui, mas assim, eu nunca começo sem o rodo ir lá buscar. Mas tem uma rotina, assim, você tem um horário para escrever? É como se você fosse para repartição? Não. Olha só, Tudo é Rio eu comecei a escrever e escrevi um tanto. Aí comecei uma segunda parte, escrevi uma situação que me paralisou por 14 anos, fiquei 14 anos sem encostar no livro. Mas toda hora anotava alguma coisa, aquela história ficou me perturbando e
Quando eu voltei para o livro, eu levei 8 meses escrevendo. Meus filhos eram relativamente pequenos e eu tenho um trabalho, eu sou publicitária, tenho uma agência de comunicação. Então, eu passava o dia no trabalho, quando chegava em casa, ficava um pouco com os meninos, punha para dormir, tomava um banho e escrevia. Escrevia e Tudo é Rir foi uma experiência de disciplina. Eu escrevia todos os dias e, final de semana, às vezes, ficava 5, 6 horas escrevendo. Gastei 8 meses e o livro foi escrito na ordem que o leitor lê. Então, não foi uma arquitetura posterior. Agora, A Natureza da Mordida, que é meu segundo livro, foi assim completamente diferente. Eu tinha uma personagem que é uma psicanalista, não era uma coisa intuitiva para mim, eu tinha que... era mais trabalhosa, porque também não era um narrador onisciente, ela narra uma parte da história e uma jornalista narra outra parte da história, mas, de toda maneira, a parte dela exigia uma linguagem que fosse de uma psicanalista, que tivesse... Principalmente porque eram anotações, não era uma conversa. Então, era um espaço de reflexão dela, onde tinha que vir um pouco da linguagem dela, um pouco da temática que teria a ver com ela. E foi um livro assim... completamente arquitetura depois. Eu tinha que puxar um pedaço da história e ir lá atrás, porque os primeiros 100 encontros, as primeiras 100 páginas que são de encontros entre essas duas personagens, eu não revelava a história, eu revelava muito mais os sentimentos, as emoções do que elas tinham vivido, do que o acontecimento propriamente. Só depois da página 100 que eu começo a contar o que aconteceu, por que elas estão conversando aquilo, por que elas estão sentindo aquilo. Então, foi muito mais complicado, porque eu tinha que ter o sentimento de uma coisa que eu não tinha escrito ainda. Então, eu tinha que ir lá escrever. E foi um livro que, às vezes, eu quase desisti muitas vezes. Acontece isso, Rodrigo? Muito. Então, duas coisas, né? Primeiro, assim... Você acha necessário escrever todos os dias? E tem assim, acho que esse livro não vai... Essa história não vai pegar, não. Abandona, tem isso? Não, escrever todos os dias não acho necessário. Não acho que... sobretudo porque, como a Carla, eu também tenho uma profissão paralela, quer dizer... Vocês trabalham, né? Que não dá. Vocês trabalham, né? A gente sempre ouve essa pergunta, mas além de escrever, você trabalha também? Você faz o quê, né? Isso é uma pergunta típica. Eu sou escritor, mas você faz o quê? Mas você é só escritor ou você trabalha também? Essa é outra pergunta típica. Mas Além de se divertir, você faz o quê? Não, meu porteiro dizia isso. Você é escritor, sim, mas você faz o quê? Você trabalha com o quê? É isso. Mas o que eu acho... Eu me lembro que, antes de eu escrever, eu sempre ouvia o Jorge Amado e vários escritores falando assim, não, porque aí tem uma hora que o personagem ganha vida própria e ele sai fazendo coisas que eu não imaginava que ele fizesse, que eu não estava nos meus planos. E eu sempre achava isso meio conversa de escritor, assim, esse cara está valorizando o negócio. Não pode ser assim, né? Mas nesse livro do Outra Vida realmente foi, porque como eu tinha o começo e o fim e não sabia o meio, eu construí uma trajetória para os personagens chegarem lá onde eu queria, mas eu percebia que ela estava artificial, que eu estava mandando demais nos personagens. Então, ele foi um livro que eu fiz várias versões, eu demorei 7 anos escrevendo, até o momento em que eu realmente tive a sensação de que os personagens tinham fugido ao controle e estavam fazendo coisas que eu não imaginava que era para eles fazerem. E aí eu achei que ele estava bom, porque de fato aí tudo se encaixou. Então tem mistérios, né? Eu me lembro que uma vez eu numa situação como essa, estava com o Domingos Oliveira, o cineasta carioca, e o Domingos falou que ele acreditava na terra, no paraíso das obras já prontas, que é quando você senta para escrever tão sem expectativa, tão sem
auto-patrulha, tão sem cobranças, que aí você levita, vai até as nuvens e lá tem uma prateleira onde você puxa o seu livro, que ele já está escrito. Mas isso é um estado de graça, assim, que eu acho que eu nunca atingi, nem no Fazedor de Velhos, que eu escrevi em 15 dias, mas foi quando eu cheguei mais perto dessa total despojamento da expectativa, porque isso eu acho que é importante, né? Você se soltar. Assim. Tem uma história que eu não sei, vocês vão me dizer se vocês conhecem essa... Né? Tem a história do autor de composição, que é aquele que realmente vai lá, faz o personagem, a persona, estuda o lugar onde a história vai se passar, diz que Humberto Eco fez, né, o mapa lá do mosteiro inteiro, e faz os cadernos com as personagens e tal. E o autor de improviso, né, assim, eu me encaixo absolutamente no autor de improviso, mas ficava um pouco incomodado com essa palavra. Eu falava, de improviso parece uma coisa assim que você não está muito preparado, né? Você improvisou uma coisa meia boca, assim, deu né? Certo, deu. Se não deu. E aí depois, porque eu gosto muito de música, você me perguntou sobre se eu li muito, eu acho que dos 9 anos aos 20 e poucos eu passei com um violão na mão, muito mais ligada à música, e a minha coisa com a palavra era muito mais da música do que da literatura, né? Mas aí eu fui nessa história do improviso do músico, que não tem nada a ver com despreparo, né? Muito pelo contrário. O sujeito domina lá o instrumento dele e domina um território onde ele pode transitar, onde ele pode ir. Aí ele vai improvisar bem. Se ele tiver essas duas coisas, né? Sabe a tonalidade que ele está, onde ele pode ir, em que notas que ele pode ir, e ele domina o instrumento. Então, eu passei a gostar dessa ideia aplicada à literatura. Assim, achei que ela faz sentido, assim. Porque às vezes, inclusive, surgem dificuldades no processo que quero uma cena em que aconteça isso. E aí você escreve 1, 2, 3 versões e não funciona. Você tem que saber driblar, né? Essa coisa que você está se impondo. Porque se não está dando certo, é melhor contornar e seguir adiante do que ficar ali dando murro em ponta de faca. Eu escrevo novela e filme, né? E a gente, às vezes, tem que colocar assim, os personagens num quadro para saber se a gente está dando pouca atenção mais para um, mais para outro, e qual é a força, né, dramaticidade que a gente está dando para um personagem, para a gente chegar lá, chega na página 80 e falar, ih, caramba, eu acho que eu esqueci. Aqueles filmes que você vê, mas cadê o cara que nunca mais apareceu, né? Daqui a pouco ele aparece num acidente qualquer, né? Mas o Jorge Amado dizia que ele só era escritor quando estava escrevendo, né? Jorge Amado achava aquilo muito interessante, né? O Jorge falar sobre isso, né? E uma vez eu perguntei para ele sobre, o senhor não está indo muito ao Rio de Janeiro, tal? Ele falou, não, estou aqui escrevendo. Por que aquele apartamento que ele tinha em Copacabana, né? Por que não escreve lá da parte? Eu vou sair de Salvador, né? Até chegar ao Rio de Janeiro, eu tenho que descansar, né? Se eu vou descansar, quando eu terminar de descansar, eu vou ficar uma semana para tentar voltar ainda ao livro que eu comecei a escrever. Isso já vão dar uns 15 dias. Aí já está na hora de voltar para Salvador. Quando eu chegar aqui de novo, eu tenho que descansar uma semana. Então, assim, é um mês que eu não posso perder escrevendo. Então, eu vou ficar aqui mesmo. E aí Agora, eu em Tudo é Rio, eu tive muita necessidade de escrever todos os dias. Foi um livro que não dava para não escrever todos os dias. Então, nesses 8 meses, realmente, eu escrevi todos os dias. Quando aconteceu de ficar 1, 2 dias sem escrever, eu perdi um pouco... Mas, Carla, é que eu falo assim, a questão dos... É como um exercício, né? Não é que você tenha que escrever o teu romance, mas é um exercício diário de abrir o computador... Mas mesmo quando você não escreve, você está pensando. Tá pensando. É diferente, pensar não é escrever, né, cidadão? Não é, mas é trabalhar, né? No livro. Há controvérsias. Ah, é? Não, eu, por exemplo, desde que eu terminei Véspera, eu estou com uma história na cabeça, toda hora vem um pedacinho, vem um personagem, vem uma coisa, e eu estou me recusando a abrir um arquivo, porque na hora que abre o arquivo,
Aí você entrou você foi. Pelo menos para mim, assim, nas 3 experiências anteriores, foi assim. Então, e eu saí muito cansada da experiência de véspera. É uma coisa, parece pequena, boba, mas com a pandemia, eu comecei a trabalhar em casa. E eu não tinha mais o ritual de sair da agência, ir para casa, chegar em casa, mudar de máquina, mudar de lugar, Isso tudo embolado ali, o trabalho, a escrita, foi muito desgastante. Eu senti uma coisa, parece boba, né? Bobagem, está ali, qual a diferença? Mas, para mim, fez diferença estar trabalhando no mesmo lugar que eu estava escrevendo. Acho que saí muito mais cansada. E também porque a pandemia eu tive uma exigência cognitiva no trabalho muito, muito pesada. Assim, tive que aprender demais. Né? Foi muito, muito diferente. Mas eu senti que essa coisa um certo ritual, assim, e na hora que você está escrevendo, que você abre, que você está escrevendo, muita coisa acontece ali naquela hora, né? Claro. Por isso que eu digo, quando você chega num ponto que não está dando certo, você tem que saber driblar. Me lembro o João Baldo Ribeiro, por exemplo, o último livro dele, o primeiro capítulo é sobre um bebê que está nascendo e 1000 augúrios e o avô está indo até a casa onde o bebê está nascendo. E tá na cara que o livro vai ser sobre aquela criança que está nascendo. Só que depois ele nunca mais fala desse engano. Bebê. O personagem o protagonista virou o avô que estava andando. E eu perguntei para ele sobre isso. Ele falou, não saiu. Aquele bebê era tão fantástico que eu não consegui mais escrever sobre ele. O avô estava muito mais próximo de mim. E ele driblou essa barreira. Ele simplesmente mudou o rumo do livro. Isso eu acho muito. Mas as crônicas do Ubaldo eram a mesma coisa, né? Ele começa, as crônicas do Ubaldo eram a mesma coisa. Ele começava com um assunto, terminava com outro, não tinha nada a ver com o assunto. Mas eu acho que essa liberdade é legal, né? É legal. Porque eu acho que essa diferença que a Carla fez do escritor de composição e o do improviso, o escritor de composição, ele corre um risco que faz 1000 pesquisas, então o personagem fuma charutos, aí o escritor pesquisa, fica sabendo tudo sobre charuto, e aí ele faz questão de usar. E aí é que é o perigo. Aí que ele se perde, né? Porque aí fica artificial, fica duro, fica didático. Então eu acho que tem que ter, claro, se o seu personagem tem alguma característica específica, você tem que pesquisar, mas na hora de escrever, você tem que esquecer tudo que você pesquisou e só usar o que brota espontaneamente. Né? O grande Otelo gostava de tomar uísque com cerveja. Ele botava cerveja, botava o uísque, misturava e bebia. E eu usei isso num personagem. E o editor falou assim, uísque com cerveja? Eu falei, mas o Otelo bebia isso. Você tem prova? Bom, ter prova? Mas isso é comuníssimo. Você escreve um negócio totalmente autobiográfico e as pessoas falam, bom, mas isso não é verossímil, né? Mas com cerveja? Mas não é. Mas é que a ficção, ela não pode ser um retrato fiel da realidade, porque senão ninguém acredita. Você tem que diminuir um pouco, você tem que apresentar de outro jeito. Tem certas coisas que só a realidade sabe imaginar, né, Rodrigo? Exatamente. A ficção... Foi bom até vocês tocarem nesse assunto, que é essa questão dos personagens que tem a ver com a história, né? Você misturar ali o que é real, o que é ficcional, né? Esse processo... Como é que vocês lidam com esse processo, assim, às vezes tem um personagem que você acha, será que existe mesmo? Será que não existe, né? Como é que vocês lidam com isso? Não, então, eu acho que... bom, primeiro... Você tem casos assim? Primeiro que eu acho que, de alguma maneira, você escreve só pelo aquilo que te afeta, de alguma maneira, ou porque você tem uma vivência, não do fato, mas daquela... Você
de alguma maneira, tem recursos para entrar naquilo ali. Né? Eu acho que quando eu escrevi Tudo é Rico, eu fiquei paralisada com 14 anos, foi exatamente... Eu não tinha recursos para seguir com a situação que eu tinha proposto. Eu propus uma situação e não sabia sair dela. Falei, nossa, credo, deixa eu sair disso aqui. O né? Milton Atum tem uma frase que eu adoro, que ele diz que escrever o romance não é só um processo literário, é um processo de amadurecimento pessoal. Porque tem certas coisas que realmente você precisa viver para desenvolver aquela história, né? Ou não viver, né? Não viver muito profundamente uma determinada situação também te torna capaz de falar sobre ela, né? Te projeta alguma coisa, assim, se você percebe aquela falta de uma forma, assim, né? Com uma intensidade. Não, duas situações. Quando eu escrevi A Bolha, essa loucura que o Martinho diz, que foi o primeiro leitor, né? Disse que isso é uma alucinação do Tom Farias, o Martinho falou. Até anotamos lá no livro, né? Mas eu coloquei personagem Rodrigues Alves, porque A Bolha fala de uma invasão de um vírus alienígena no Brasil, né? Que vem destruir a humanidade, né? E como toda a história americana, tem sempre alguém que vai salvar a humanidade, né? Pra quem quiser, leia A Bolha, vai lá. E aí tem os personagens reais, né? Rodrigues Alves, Oswaldo Cruz, né? E eu faço parentesco com eles, quer dizer, e eu penso assim, será que existiu mesmo, né? E tem um lance da história que o personagem, assim, todo mundo começa a morrer por esse vírus, aí o personagem pensa assim, e o Martinho da Vila, será que ele também morreu? O Martinho da Vila, então o Martinho está dentro do romance, né? Então é uma coisa... E o meu próximo romance, que vem agora no ano que vem, que é Toda a Fúria, vem pela Autêntica, né? E já agradecendo aqui a editora Autêntica por isso. Eu peguei, é uma história urbana, e eu presenciei várias situações que eu levei para o romance. Então, ali no início dos anos 2000, tinha um roubo de cabelo no Rio de Janeiro. Então, os homens estavam roubando os cabelos das mulheres. Então, tinha uma instrução da polícia para as mulheres não andarem com o cabelo preso, por exemplo, que facilitava. O cara chegava lá com a tesoura, imobilizava. Era para fazer peruca? Para que eles estavam roubando? Cara, não me pergunte. Coisa do Enem, né? Coisa do Enem. Então, essa é uma situação. A outra situação, por exemplo, que eu presenciei, é que um personagem... Aqui no público estão dizendo mega ré, mas essa é uma linguagem que a gente não domina, né? Eu estou aqui com meus dreads aqui, mas enfim, de qualquer maneira. E tem uma situação de um personagem que ele é trancafiado no Padre Severino, que é uma casa, né, de menores, né? Correção de menores, que não corrige nada pelo sinal, e foi pego um diretor que usava o menino para vender droga para ele, para arrecadar dinheiro. Ele botava o menino na rua, vendia a droga e voltava para a instituição. Aí eu falei assim, excelente, todo mundo vai pensar que isso é ficção, né? Mas o cabelo, o roubo do cabelo está lá, e eu tirei trechos do jornal e botei no romance. Porque é tão surreal que você vai dizer, não, isso é ficção, mas não é, né? Acontece isso, né? Acontece. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever, eu podia escrever sobre um astronauta do século 23, um pirata do século 17, e as pessoas falavam, gostei, é autobiográfico? Eu falava, como assim? Pirata, né? E eu não sabia como reagir a essa pergunta. E eu num primeiro momento, falava, pô, será que tudo que eu escrevo parece autobiográfico? Eu só sei falar de mim mesmo. Meus personagens nunca parecem ter vida própria. Depois eu mudei. Eu falei, não, eu acho que eu devo entender essa pergunta como um elogio. Assim, mesmo sendo de um astronauta do século 23, a coisa tem uma tal realidade, plausibilidade, que a pessoa acha que é autobiográfico. Até hoje não sei exatamente, mas eu prefiro acreditar na segunda hipótese. Mas é muito difícil isso, para o leitor também, porque eu acho que, sobretudo, quando você conhece o escritor, aí é muito difícil separar o que você está lendo da pessoa que escreveu. Né? Na minha família eu vejo isso, assim, nossa,
as pessoas comentam, isso aqui eu sei de onde veio, sabe? De histórias que são histórias. Então, assim, eu acho Ou que a elas gente se projetam nos personagens, esse aqui sou eu, né? Fala aí. Não, tem isso, muito isso, né? E você, acontece de você estar lendo uma notícia de jornal e vem uma inspiração, assim? Já teve esse processo? Assim? Não, aconteceu em véspera tem uma situação de... posso falar, porque não é spoiler, bem no início do livro, tem uma situação de uma mãe que estressa e deixa o filho pequeno para o carro, o menino ela está muito atormentada e ela para o carro e abre a porta, tira o menino, fecha a porta e arranca. 2 minutos depois ela arrepende e volta e ela está numa avenida de mão única, não tem como ela voltar, ela tem que dar uma volta no quarteirão e quando ela chega onde ela deixou o menino não está lá mais. Isso é o início do livro. E eu escrevi isso, não me lembrava de uma situação. Depois eu me lembrei de uma situação que eu vivi com meu pai. Eu fazia matemática na época, meu pai era matemático, e ele me levou, eu ia com ele para a universidade. A área que você abandonou, né? E eu ia com ele eu pegava uma carona com ele, ele ficava me esperando. Assim, eu lembro que eu saí um dia da aula, ele estava me esperando para ir embora para casa. E quando eu cheguei, ele estava muito comovido, que era uma coisa assim rara de ver. Meu pai era muito assim fechado. Madeira, né? Não, ele é carneiro. Ele é carneiro. E aí, quando eu cheguei, ele estava realmente, visivelmente emocionado. E eu perguntei o que tinha acontecido. Ele estava ouvindo uma rádio muito conhecida aqui, né? A Rádio Itatiaia, que é uma rádio. Ele estava ouvindo essa rádio e ouviu uma história de uma mãe que estava num ônibus com o filho muito levado. Ela desceu do ônibus, deixou o menino e subiu de novo no ônibus, deixou o menino. E isso deu repercussão, porque viram e deu confusão, e deu denúncia, e deu um monte de coisa. Meu pai ficou muito, pela história dele, muito comovido pelo ponto de vista do menino. Como que uma mãe faz isso? Como uma mãe tem coragem de fazer isso? E ele tem lá uma história que ele se separou da mãe muito novo, e ele ficou muito com essa perspectiva desse acontecimento. E isso eu acho que me marcou na perspectiva da mãe. Assim, o que leva uma mãe, que Sim. Ponto de estresse que leva uma mãe outro lado da coisa, né? Para ela ter uma atitude dessa. Mas são uns desvios, né, que a criação tem que você não controla. Eu me lembro que nesse livro o tema de fundo é o passar do tempo, diferentes fases da vida, saber lidar com isso e tal. E tem uma cena em que o personagem tem um sonho, um devaneio, em que ele sai voando com a própria sombra e visitando o filho que ele ainda não teve na escola, enfim, a irmã no futuro, e ele vai viajando. Assim. E eu me lembro quando eu escrevi essa cena, eu pensei num livro chamado O Diabo Coxo, que é um livro do século XVIII, espanhol, mas tem uma versão francesa, foi um grande sucesso aqui no Brasil, inclusive, tinha um jornal com esse nome e tal, que tem uma cena que o demônio leva o protagonista para um voo pela cidade e ele vai tirando o telhado das casas, falando, tá vendo aquele ali? Tá roubando o irmão na partilha dos bens, na herança. Tá vendo aquela ali? Tá traindo o marido. E eu tinha essa cena na cabeça. Anos depois do livro sair e tal, eu lembrei da cena do desenho animado do Walt Disney, do Peter Pan, em que a sombra foge do corpo dele. E é assim que ele entra na casa da Wendy, dos meninos e tal. E aí eu pensei, bom, numa história em que o tema é o passar do tempo, o dilema entre querer congelar a sua evolução, né, numa determinada idade ou não, será que o Peter Pan não é a verdadeira referência que estava na minha cena? Muito mais do que o Diabo Coxo, que não tem nada a ver com a história? Porque o Peter Pan é isso, né? Aí a terra do nunca é a terra onde o tempo não passa. As crianças que não crescem nunca. Então, eu hoje em dia eu tenho certeza que era o Peter Pan, na verdade, que estava atuando
e não o Diabo Coxo. Mas na hora, a referência era claríssima na minha cabeça, que era o Diabo Coxo. E Peter Pan também voa, né? Também voa. O Diabo Coxo é um jornal publicado em São Paulo. Isso. E pelo Luiz Gama, né, que era um abolicionista, poeta. E foi usado, tinham muitos pseudônimos como Diabo Coxo, né, na imprensa do século XIX, né? Enfim. Exatamente. Eu acho que tem a gente escreve com uma quantidade imensa de inconsciente, né? Uhum. Tem armadilhas, assim, Oi? tipo assim, eu vou pregar uma armadilha no leitor, assim, pra ver se ele... Não, porque a gente não tem controle, não tem consciência, eu acho. Muitas vezes. Eu acho que não dá para pensar muito no leitor na hora que você está escrevendo, tipo assim, quem não, matou, né, Tom? Quem traiu foi Bentinho, sabe essas coisas assim, que nunca essa consegue descobrir. Assim. Essa angústia aí. Essa angústia é boa, né? O homem que sabia javanês, sei lá, sabe? Como é que a pessoa consegue porque, assim, enganar todo mundo com a língua que nem... Né? Tem isso também, você já pensou nessas coisas? Umas maldadezinhas, né? Vou deixar o cara sem saber, não vou entregar, não vou resolver para ele. Ele vai ter que trabalhar também, né? Junto. Ele vai ter que reescrever essa história aí. Tá tudo assim, não? Então, um pouco por aí. Eu acho que isso existe, né? Essas ambiguidades, a técnica do que não é dito, né? Mas fica subentendido. Tem aquele conto famoso do Hemingway, que é a história da mulher que fez um aborto, né? E em nenhum momento a palavra aparece, em nenhum momento ela fala de filho ou de coisa assim, mas é um diálogo que fica só tangenciando isso. E você, ao terminar o conto, você entende tudo o que aconteceu, mas nada foi dito. Isso é muito legal, é uma habilidade, né? Que o escritor pode usar se for conveniente ali para a história e tal. Mas também não convém abusar, né? Porque senão o leitor realmente não entende nada. Tem esse perigo. Tem hora que não entende nada, né? Eu tô me esforçando tô tentando ler Ulisses, que eu nunca li. Puxa vida, isso é apanhar. Isso é apanhar, mas é apanhar. É surra. Aquela história de um dia. Oi? Qual é a tradução? O que você tá? Eu tô com essa última... Do Caetano Galindo. Do Galindo, inclusive com o livro dele. Um livro dele, eu comprei o livro para me ajudar a ler, tentar ler. Poxa, aquilo é uma... E eu fico me perguntando, poxa... Apanhar mesmo... O leitor tem que entender? Você tem certeza? Apanhar mesmo é a edição do Wise, né? Aquela tradução do Wise, aquilo que é apanhar, né? É uma loucura. O Bernard Shaw, que era um cara muito venenoso, ele tem uma frase sobre Ulisses que ele diz: na Irlanda a gente tem o hábito de ensinar um cachorro a castigar um cachorro que fez sujeira no lugar errado, esfregando o focinho dele na sujeira e batendo. O senhor James Joyce tenta fazer isso com a espécie humana no seu livro Ulisses. Então é isso. Gente, aquilo é uma surra. Tem hora que você entra numa coisa e você fala, nossa, que legal, estou conseguindo entender. E depois, então, assim, essa coisa do leitor, né, ter que entender alguma coisa, há controvérsias. Eu li a tradução do Ulisses na tradução do Antônio Weiss, né, que é uma loucura, assim, para você chegar, né, volta. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando com o editor da Ateliê Editorial e chegou uma tradução do Finnegan's Wake. Se Ulisses é complicado, o Finnegan's Wake é absolutamente incompreensível. A gente fala, mas como alguém conseguiu traduzir isso? É uma recriação, mas ali na verdade, eu acho que tem né? um lúdico, exato. Ali tem um lúdico, assim, com as palavras e é uma brincadeira de desmontar a palavra, unir palavra sabe, é uma experimentação que eu vou mais no ritmo, assim. O Ulisses eu estou apanhando mais, assim, porque tem uma história. Como explicar que faz tanto sucesso no Brasil uma obra que é tão conceitual, que é tão, sabe... Mas é um livro marco, né, na história da literatura moderna. Não dá para não trabalhar com ele. É claro que nem todo mundo precisa escrever daquele jeito, mas
certos recursos, certas liberdades que ele se dá foram incorporados ao repertório literário do mundo. Né? Tem uma coisa Não também tem como interessando muito lá nele, que é essa coisa das vozes que estão contando a história. Porque ali você não sabe exatamente quem está falando, em qual momento. Não existe uma sinalização gráfica para dizer, olha, o narrador parou, quem está falando agora é esse personagem, está falando é esse outro. E isso está me interessando muito, assim, que eu acho... Instiga, né? E também é uma coisa, se você pensar, que mudou o romance. Né? Você se haver com essas questões dessa polifonia, dessas vozes e dessa liberdade do narrador contar, o personagem contar. E a pessoa, né, também, né? A pessoa narrativa também. Eu acho que Joyce, tem esse valor. O Faulkner, Virginia Woolf, são escritores que inventaram outros jeitos de contar a história. Né? O Faulkner dizia que, quando ele começava a escrever um romance, era como se ele montasse num cavalo bravo e o cavalo disparasse sem nenhum controle dele. E isso eu acho uma imagem bonita, porque você lê aqueles livros dele com vários narradores, os tempos se interpenetram, dá a sensação realmente de que ele não tem controle daquilo. Claro que devia ter, pelo menos até a segunda garrafa de uísque assim, do dia, mas tem uma coisa de uma força que parece realmente de um cavalo em disparada. E é muito legal quando você percebe isso num livro, né? A liberdade. Quando você percebe que o autor é engraçado, porque ele se apossou de uma liberdade. Assim, eu lembro de viver isso com Alice, eu era nova, Alice no País das Maravilhas, que eu senti essa liberdade, assim, que aquilo me encantou, de perceber não só a história, mas que existia um jeito de contar aquela história que era livre, assim, sabe? Que tinha um... É um livro cheio de nonsense, inclusive, né? Exato. Intencionalmente, não é que tem um sentido escondido. Não tem Não sentido. tem. E essa liberdade, né? Que é muito legal de você perceber isso. E quem no Brasil vocês identificam que tem uma pegada dessa, assim? Tipo assim, um homem está morto, pode elogiá-lo à vontade, né? Clarice, eu acho que... Clarice, eu acho que tem. Eu acho que o Guimarães, a maneira dele, Machado. muito. Não, acho Machado, que é outra eu já coisa, acho ele uma inteligência lógica, assim, por trás de uma capacidade. Mas não é bem inglês, Machado? Dentro desse raciocínio, assim? Tudo bem, mas ele não tem, eu acho, essa coisa do descontrole. Tudo é muito controlado, né? Aquele... Me parece, assim. Mas a gente vê os manuscritos tem um dele, certo parece que é uma... distanciamento irônico, assim, que ele não perde nunca. Não, a gente vê os manuscritos do Machado, parece que é um processo escolar, né? Você entra ali no início do ano, sabe que no final do ano você vai ser aprovado ou não, né? Um pouco assim, né? Do Machado. Mas, quer dizer, só identifica a Clarice nesse processo. Não, Osman Lins também tem. Enfim, dá pra gente pensar que o Guimarães, apesar de tudo isso, ele é muito narrativo, né? Tem sempre uma história nítida sendo contada ali, mas... É um contador de causos. Mas eu não acho que a liberdade está necessariamente em não ter uma história. Eu acho que tem a ver com... criar uma liberdade no território, sabe, assim, naquele, o que eu falei um pouco da música, assim, a pessoa domina tanto aquele território que ela fica solta nele, assim, você sente que ele... Sabe, eu perguntei porque como vocês citaram só autores estrangeiros, a gente trazer para o campo nosso, do Brasil, enfim, né, isso também perpassa aqui no Brasil, né? De um autor cabeça, assim, que você tem que ler, né? Rosa é um pouco disso. Não? Sem dúvida, claro. O Grande Sertão e Veredas, eu bati muita cabeça até chegar... As primeiras 30 páginas, quem nunca leu Guimarães, todo mundo tem um espanto ali, né? Peraí, você demora a entender, a entrar naquele universo, naquela linguagem e tal. Então, nesse sentido, sim. É só que a gente estava falando de experimentação num nível que explode a narrativa, né?
como o James Joyce e tal. Então, nesse caso, aí eu acho mais raro aqui na literatura brasileira. Mas Acho que não, me ocorrem esses dois, a Clarice e o Osman Lins. Tem o Catatauzinho, né? Que tem um pouco isso, né? Do paranaense, não, gente, do Haroldo de Campos, o Catatal. O livro do Leminski? Leminski, Paulo Leminski. Não, do Leminski. 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 É isso aí. Ok. Bom, eu acho que a gente tem uma boa ideia dessa questão, né, da literatura, mas nesse sentido. O quão complicado. Oi? O quão complicado. Acho que a metade da pessoa. Você fica se perguntando por que você resolve ser escritor? Que é solitário, paga mal, ocupa seu tempo. Como a Carla falou, se você realmente trabalha em outra coisa, aí você fica assim, ai, que bom, vou tirar férias, vou poder trabalhar sem parar no romance. Ai, que bom, vai vir um feriadinho aí, vou poder ficar o dia inteiro escrevendo. É uma doença, né? É uma doença, mas é muito bom. Eu ando muito de aplicativo, Uber, essas coisas, né? E geralmente o cara tá fazendo um bico ali, né? Eu trabalho em outro lugar, tal, e dou uma volta, assim, parece que é um pouco por aí, né? Tô aqui... Terminei de fazer o que eu faço mesmo, agora vou inventar aqui algumas coisas, algumas histórias. Mas acho que a metade do pessoal que está nos assistindo agora já desistiu, né? Dessa coisa de ser escritor, né? Realmente tem que querer muito. Né? A gente sabe o trabalho que dá, né? Mas o que vocês diriam aqui para a gente encerrar essa nossa conversa aqui? Para quem quer entrar no mundo da escrita? Ou está iniciando, ou, enfim, ou tem essa ilusão? Não, eu penso um pouquinho assim, porque eu realmente penso que tem que ser divertido, mesmo que haja o sofrimento de achar a história, de encontrar, mas assim, é um processo divertido, assim. Eu tenho essa relação com a escrita, talvez porque eu trabalho em outra coisa e não tenha uma cobrança, um ter que alguma coisa, né? Uma entrega, uma coisa assim. Mas eu acho que o que é legal é que o processo de escrita seja a grande coisa, o prazeroso, claro. A grande coisa, porque o que acontece depois com o livro que você escreve, você não tem controle, você não sabe. Então, assim, é a sua experiência que eu acho que tem que ser, eu acho uma delícia, eu acho maravilhoso. Você se diverte também, Rodrigo? Eu sim, sobretudo na segunda fase, como eu falei, quando a história já está no papel. Aí eu me divirto muito, eu não tenho vontade de acabar nunca, na verdade. E enquanto o livro não é publicado, eu não consigo parar de trabalhar nele. Eu não consigo falar, não, esse está bom, agora eu vou começar outro. Enquanto esse não for publicado, eu não consigo abandonar. E quando é publicado, você lê, pega para ler também, assim, será que está tudo aqui? Podendo evitar, não. Mas eu acho que a grande dificuldade, se eu tivesse que dar algum conselho, é, primeiro, nunca imagine que vai sair bom de primeira. Você tem que ler, reler. E você tem que ir mexendo, mas sem perder a força original. E eu acho que esse equilíbrio é difícil. Você sabe que eu vou contar um caso rapidamente aqui. O Rodrigo é meu editor, né? Todo mundo é perfeito, mas... E aí, eu terminei de escrever Véspera e mandei para ele, e ele leu e fez as considerações dele. As considerações dele me impactaram, assim, porque tinham questões que ele me falou que fez um eco muito forte. E aí o livro tem um antes do começo e um antes do final, que são 3 ou 4 páginas no começo, 3 ou 4 páginas no final. E depois que ele fez essas considerações, eu devo ter passado assim, uns 2 meses, 3 meses, refazendo 8 páginas. Uma loucura. Uma loucura. Eu acordava de noite, o negócio foi milimétrico, assim. Foi até chegar numa coisa que eu acho que o livro teve um ganho enorme com a visão que ele deu
Né? Essa leitura é importante, né? É muito legal, porque assim, aí a pessoa te dá uma coisa que às vezes você pode... Não, isso aqui eu quero sim, aquilo ali... Mas, de qualquer maneira, o livro deu um salto com esse olhar e foram falar assim, olha, eu fiquei realmente... Foi muito trabalhoso, mas é uma delícia, assim, é um trabalhoso, é um sofrimento, é uma coisa, mas eu acho... E o Rodrigo, quer dizer, além de tudo, é um ficcionista, um romancista. Então, não é só um editor, né? Que pega o livro como um produto, sei lá, né? Vai ou manda alguém para alguém ler, né? Faz um parecer, por favor. Né? Não. Dizer, ele mesmo teria, acho que tem essa sensibilidade em si, né? Mas é muito importante, acho que tanto para o editor quanto para o escritor, conseguir ler com olhos de leitor, né? Com olhos, digamos assim, virgens nesse sentido, de alguém que não é profissional do ramo, para também entender o que essa pessoa vai receber ali do texto, eu acho, né? Eu gosto muito de ler com esses olhos virgens. É difícil para quem trabalha no ramo, né? Você se despojar dessa coisa técnica. Até porque são muitas obras, né? São muitas obras. A gente vê os prêmios literários como o número de inscrições cada ano se avolumam mais, né? E agora todas as regiões do país aparecem obras importantíssimas, enfim. Mas é isso, acho que gostei bastante, eu acho que o pessoal que está aqui acompanhando, nossa plateia... Ninguém dormiu, eu estava olhando. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, Carla, obrigadíssimo, viu? Prazerzão conversar com você. Que quase meu irmão aqui. Obrigado. Né? Rodrigo Lacerda. Bom, vamos continuar com a programação da Segunda-feira Itabira. Nos sigam nas redes sociais, que é muito importante, aí atualizem tudo. Mandem lá os seus comentários, nos sigam, comente com os amigos, indiquem, para que a gente possa manter esse festival com grande sucesso e viva ainda Carlos Drummond de Andrade, seus 120 anos. Viva! Até daqui a pouco.